Oi, gente! Então, neste vídeo eu vou ensinar para vocês o tapete redondo. Neste caso, é do kit de banheiro, tá? Tô usando aqui, ó, o fio de 25 milímetros da Guiá, uma agulha número 7. Então, a gente vai iniciar com o círculo mágico. E vou fazer 8 pontos dentro do círculo. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, contando com o da agulha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando com o da agulha, porque iremos fechar o círculo e essa argolinha da agulha vai formar um ponto. Então, o fechamento aqui, escapou aqui. Eu vou pegar na primeira correntinha do meu primeiro ponto, vou entrar de trás pra frente, levar essa laçadinha lá pra trás. E vamos fazer mais uma camada de ponto centrado, tá? Então, eu encaixo. Olha, aqui é o meu primeiro ponto, tem um Vzinho. Eu vou encaixar no centro deste V. E eu preciso sair do outro lado, aqui, embaixo dessa argolinha, dessa correntinha aqui, olha só. Aí, eu sei que está no ponto centrado. Eu vou ajustar essa correntinha para ficar do mesmo tamanho, não ficar muito larga. Encaixo aqui na minha agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas, saindo lá na frente. Fecho meu primeiro ponto. Como essa camada, a gente vai ter que fazer uma camada de aumento, então, cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos centrados. Então, aqui eu já vou fazer mais um ponto para ficar 2. Fiz 2. No próximo, eu faço mais 2. Olha aqui, o Vzinho, vou entrar no meio dele, saio lá atrás, como eu sei que tá no centro, embaixo dessa correntinha aqui. Laço o fio do novelo, fecho o ponto, entro mais uma vez no mesmo buraquinho, fecho o segundo. E assim eu vou fazer 2, 2, 2, 2, até chegar no final. Gente, cheguei aqui no final, ó, fiz meus últimos 2 pontos. Olha como tem um buracão aqui, tá vendo? Do meu círculo. Então, o que eu faço? Eu pego o fio menor e puxo ele, mas puxa, gente, com cuidado, porque ele pode arrebentar. Pra ir fechando, ó, eu vou ajustando e vou puxando pra fechar o buraco, pra não ficar um buracão, tá vendo? E agora, mais uma vez, eu vou fazer o fechamentinho. Na primeira correntinha, olha, entro de trás pra frente, a minha agulha, laço essa aqui que eu deixei maior, que é a minha última, levo ela lá pra trás. E agora, nós iremos fazer ponto alto, tá? Iremos fazer ponto alto. Só que eu vou pegar só
a correntinha de trás agora, para dar um detalhe. Então, aqui no fechamento, eu já inicio. Eu pego só uma correntinha aqui, ó. Consegue ver que eu entrei no meio das duas? Eu vou entrar no meio, vou encaixar minha agulha nessa aqui de trás também. E mais essa aqui que eu levei lá pra trás. Encaixei as três. Pego o fio do novelo, laço e passo por dentro das três indo lá pra frente. Dessa forma. Fecho o ponto, como se fosse um ponto baixo, só que eu vou fazer um ponto alto aqui. Então, o primeiro, pra gente fazer um ponto alto falso, que eu vou fazer? Eu vou girar a minha agulha dessa maneira, laçar o fio e passar por dentro dessa correntinha. Ficou assim. E eu vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo buraco. Agora, eu faço ponto alto, olha. Laço, entro nessa mesma correntinha por trás, saio aqui atrás. Venho, fecho primeiro duas e depois fecho mais duas. Fiquei com 2 pontos altos. O próximo, seguindo a lógica de aumento, o próximo eu vou fazer um ponto alto sozinho. Eu costumo falar para as minhas alunas que é um casado, um solteiro, um casado e um solteiro. Então, o próximo vai ser um solteiro. Eu laço, entro no meio, porque eu vou pegar só a correntinha de trás, e mais essa aqui de trás também. Vou ficar com essas duas na agulha. Laço o fio, trago pra frente, dou a altura, fecho 2 e fecho mais 2. Então, eu fiz um casado, que é 2 pontos, né? Um ponto duplo alto aqui. E um ponto alto sozinho. O próximo, a gente faz 2 também. Laço, entro no meio, pegando só a alcinha de trás, e mais essa que está escondidinha aqui atrás. Trago pra frente, dou uma altura, fecho 2 e fecho 2. Vou fazer mais um nessa mesma correntinha. Laço, entro aqui, dou altura, fecho 2 e fecho 2. Esse vai ser o aumento nosso. Um duplo, um sozinho. Um duplo, o próximo sozinho. Laço, entro no meio só na de trás com a outra de trás, dou a altura, fecho 2 e fecho mais 2. Próximo, duplo. Vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Essa é a lógica do nosso aumento. Para que o tapete, ele não fique assim, ó, curvado, para que ele fique redondinho, né, plano. Fiz 2 pontos altos aqui numa mesma correntinha, o próximo é sozinho. Entro aqui e faço um ponto sozinho. Certo? E agora, o próximo, duplo, um sozinho, duplo, sozinho, duplo, sozinho, até o final, tá bom? Então, gente, cheguei aqui, fiz meu último ponto. Uma dica aqui pra vocês, olha. Tá vendo o fio? Ele veio assim meio abertinho. Eu gosto de dar uma esticadinha nele, ó. Porque daí ele vira um roletinho e fica mais bonito o trabalho. Então, eu cheguei aqui e fiz o último. Uma dica também para vocês é sempre quando vocês finalizarem a camada, conta e verifica ponto por ponto, porque às vezes esquece, faz 3 pontos sozinho ou 2, né, que não era para fazer, e depois no final dá errado. Então,
já para não precisar ficar desmanchando, vai verificando camada por camada a quantidade de pontos, se tá certinho, tá? Então, vamos fazer o fechamento novamente. Entro por trás, levo essa minha laçada lá pra trás, ajusto para não ficar muito solto. E nós iremos fazer mais uma camada do azul marinho, ou da cor que vocês preferirem. Vou entrar novamente, só na alcinha aqui de trás, nessa de trás também, encaixo nela, laço o fio do novelo, passo por dentro das 3, fecho o ponto. Novamente, tô fazendo ponto alto, então, giro a agulha, ó, dessa forma. Laço e passo aqui por dentro, olha que bonitinho que fica. E agora é o seguinte, na camada, na carreirinha anterior, eu comecei com ponto duplo. Então, nessa, eu não vou começar com ponto duplo, porque se eu colocar ponto duplo em cima de ponto duplo, ele acaba ficando meio estranho e não dá legal. Então, como eu fiz ponto duplo aqui na camada, na carreirinha anterior, agora eu vou fazer 2 pontos sozinho, que é em cima desse duplo. Faço um sozinho aqui, outro sozinho aqui, e depois, no lugar do sozinho, eu vou fazer o duplo. Porque a minha camada agora vai ser 2 sozinho e um duplo. 2 sozinho e um duplo, até o fim. Então, fiz um sozinho, vou fazer outro sozinho aqui, pego só a alcinha de trás com a outra de trás, laço e fecho. Fiz 2 sozinhos. Agora, nesse aqui, que está sozinho, eu vou fazer um duplo. 2 pontos na mesma correntinha, no mesmo ponto de base. Laço o fio. Entro aqui, pego atrás, fecho um, e fecho o outro. Então, ficamos um ponto sozinho, um ponto sozinho, um ponto duplo. Agora, 2 pontos sozinhos. Próximo, um ponto duplo. Entro aqui somente na alcinha de trás. E faço 2 pontos na mesma correntinha. Joia? Por que que eu tô pegando só a alcinha de trás? Pra ficar esse detalhinho, ó. Depois, com o tapete pronto, ele fica muito bonito, tá bom? Fiz um ponto duplo, agora 2 sozinho. E vamos fazer assim, gente, até chegar ao fim, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito longo. O próximo que eu vou fazer agora é um duplo. Cheguei no final. Vou fazer o fechamento novamente, vou entrar por trás aqui, olha. Gente, tem muitas alunas que pegam nessa correntinha para fazer o fechamento. Vai dar erro. Tem que contar, ó, 1, 2, esse aqui é um ponto. Então, eu pego nessa correntinha, ó, 1, 2 na terceira. Que vai sair aqui no meio do ponto. Levo lá pra trás. Ajusto. E agora, nós iremos trocar a cor. Vou colocar a cor marfim, tá? Da mesma espessura
de 25 milímetros lá da Goiá. Gente, então, eu já cortei, ó, deixei um pedaço e já cortei o fio azul. E vou iniciar agora uma carreira com o fio marfim lá da Goiá, da mesma espessura, tá? 25 milímetros. Então, como é que eu faço? Né? Vou voltar aqui pra vocês verem. O fechamentinho, entro por trás, levo essa correntinha maior lá pra trás. Ajusto, né? E agora, pra dar esse detalhinho também, da mesma forma, pego só uma correntinha aqui, ó, no meio das duas, pego só uma, encaixo nessa de trás, encaixo nessa aqui também, e era pra gente puxar esse fio pra frente. Como eu vou trocar a cor, eu já puxo o fio branco, né? O off. Olha só, deixo um tanto assim de fio e já trago ele pra frente. Venho aqui e fecho um pontinho. Fiquei assim, da mesma forma, ponto alto. Então, vou girar a minha agulha dessa maneira e passar o fio por dentro, assim, ó. Olha só, ficou um ponto alto. Então, depois a gente vai esconder, dá até pra ir escondendo já esse fio, tá, gente? Agora, quando vocês for fazendo ponto, já vai segurando aqui e vai escondendo ele, pra não precisar ficar escondendo depois. Quem quiser esconder depois, tudo bem. Como eu não comecei com ponto alto, olha aqui, ó, o primeiro ponto foi ponto sozinho, então eu posso começar com ponto alto aqui. Então, eu vou fazer, perdão, ponto duplo. Então, eu vou fazer mais um ponto duplo aqui. Na mesma correntinha, olha só. Já pegando os dois fios para esconder eles. Para ir arrematando eles. Fechei dois. O próximo, eu vou fazer um sozinho. Na verdade, na carreira anterior, eu fiz 2 sozinho. Então, a lógica do aumento agora é fazer 3 sozinhos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 sozinhos. Laço o fio, entro no meio da correntinha, pego lá atrás, fecho 2, fecho 2. Mais um sozinho. E o terceiro sozinho. Um duplo, 3 sozinhos. Agora, mais uma vez, um duplo. Um, 2, na mesma correntinha. Estou ajustando esse aqui para não perder lá na frente. E agora, mais 3 pontos sozinhos. Vou fazer mais um ponto duplo. Mais 3 sozinhos, seguindo o nosso aumento. Olha essa combinação, que linda que tá ficando. Pois ainda a gente vai colocar aqui a cor nude.
Gente, vai ficar lindo esse kit de banheiro. Olha só. Depois esse daqui a gente esconde também. Mais um duplo e a gente vai seguir até o fim. Um duplo e 3 sozinhos. E eu já volto aqui com vocês novamente. Gente, finalizei aqui, então, a camada branca. Ponto duplo, um ponto duplo e 3 pontos sozinho. A volta toda dessa maneira, tá? Então, vou fazer o fechamentinho novamente. Lembrando que essas duas primeiras correntinhas não pega, vai entrar nessa terceira, está no meio dos pontinhos. Leva lá pra trás. Ajusta. E agora, gente, nós iremos trocar a cor. Cortei um pedaço do fio e vou colocar a cor nude dessa vez. Continuamos com a mesma espessura, 25 milímetros, para não dar diferença. Dou uma esticadinha no fio, para ele formar o roletezinho. E vamos começar. Deixei uma ponta, né? Aqui também vou deixar uma pontinha. Como eu havia falado, vamos entrar aqui no meio, ó, somente na alcinha de trás que eu vou pegar. Entro no meio, pego só a alcinha de trás, pego essa também e encaixo nessa. Fico com 3 na agulha. Dou uma ajustada. Pode até já passar essa por cima, ó, porque daí ela já vai escondendo também. Laço a minha cor que eu vou trocar, no caso aqui é o nude, e fecho o ponto. Como iremos fazer ponto alto, da mesma maneira, giro a minha agulha e fecho, ficando dessa forma aqui. Na camada anterior, na carreira anterior, fizemos ponto duplo no início. Então, aqui, não é legal fazer ponto duplo no início. Então, o que nós vamos fazer? Se a lógica agora do aumento é fazer um duplo e 4 solteiros, nós iremos fazer 4 sozinhos e um duplo. Então, entro no meio, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora, o próximo é um duplo. 2 pontos na mesma correntinha, no mesmo ponto de base. Fiz um e vou fazer outro entrando no mesmo buraquinho. 2. 4 sozinhos e um duplo. Vou continuar aqui, 4 sozinhos, depois um duplo. 4 sozinhos, depois um duplo. Por toda a volta até chegar no final e já volto com vocês novamente. Gente, eu voltei aqui rapidinho para mostrar para vocês o que eu gosto de fazer. Eu uso essa cola, que é cola de silicone, tá vendo? Eu gosto bastante dessa marca, mas tem várias outras marcas aí no mercado. Mas é cola de silicone, tá joia? E eu gosto de colocar um pinguinho de cola nas emendas. Um pinguinho bem aqui embaixo, ó, de cada emenda, para que não tenha perigo de soltar. A gente sabe que é bem difícil soltar, né?
mas eu gosto ainda mais de colocar um pinguinho de cola em cada emenda e também, por ser tapete, que vai ser uma peça que vai lavar constantemente, né? Eu gosto de colocar. Até nas bolsas. Eu venho aqui e corto o restante. E deixo esse pinguinho de cola ali. Ela seca rapidinho. Bom. Vou fazer, então, agora os dois últimos, que como eu comecei com sozinho, eu vou terminar com o duplo. Fiz 1, 2, 3, 4 sozinho, e agora eu faço 2 juntinhos aqui. Faço um ponto, o duplo, pra finalizar. Nós vamos fazer 3 carreiras da cor nude, tá bom? Então, agora eu vou fazer o fechamento. Ajusto. Pego somente a correntinha de trás, mais essa aqui, encaixo, laço o fio e trago pra frente. Não vou trocar de cor, então eu continuo com essa mesma cor. Como eu comecei a carreira de baixo com um ponto sozinho, então eu posso começar aqui com duplo. Entro e faço 2 pontos na mesma correntinha. Próxima lógica, né, de aumento. Fiz 4 sozinhos, agora 5 sozinhos. Então, um duplo e mais 5 pontos sozinhos. Vamos lá. 1, 2, sempre pegando somente a alcinha de trás, ou seja, entra no meio da correntinha e encaixa lá atrás também. 3, 4, e agora o 5 também é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, e agora um duplo. Certo? Iniciamos com duplo, 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos e um duplo novamente. E assim vamos seguir por toda a volta até finalizar aqui. Gente, é interessante, muito importante, na verdade, que vocês deixem os pontos mais soltos, não tão apertados, tá? Senão ele vai encolhendo o tapete, daí não fica legal. Então, aqui eu vou fazer mais 5 sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço mais um duplo. E assim eu vou seguir até o fim. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Cheguei no final, novamente, vou fazer o fechamentinho. E nós iremos fazer mais uma carreira com a cor nude. Entro aqui no meio, pego só uma correntinha, laço a de trás também, encaixo essa, dou uma ajustada e passo o fio do novelo, fechando um ponto. Giro a agulha e fecho.
começamos a camada, na carreira anterior, com duplo. Então, não vamos fazer duplo agora no início, vamos fazer sozinho o ponto, tá? Fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos. Então, agora vai ser 6. Um eu já fiz, laço, entro na próxima correntinha, faço 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos sozinhos, o próximo será um duplo. Dois pontos na mesma correntinha. Continuamos com 6 pontos sozinhos. 2, 3. Olha que linda que tá ficando essa combinação. 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer 2 na mesma correntinha, né? Um ponto duplo, continuo 6 e assim vou seguir até o fim. Depois eu volto aqui com vocês novamente. Gente, então, ó, cheguei aqui no final. E eu já cortei o meu fio, porque agora a gente vai usar novamente o azul marinho, tá bom? Então, eu vou fazer a troca de cores. Deixa um pedaço. Pega na primeira correntinha, com a agulha por detrás, leva essa laçadinha lá pra trás. Pego aqui só uma correntinha, encaixo aqui, encaixo nela, dou uma ajustada. E eu já vou começar a pegar o meu azul marinho. E vou começar a esconder também o nude, tá bom? Ops, escapou aqui. Giro pra ficar um falso meio ponto alto. Meio ponto não, um falso ponto alto, né? E agora eu vou começar. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinhos e um ponto duplo ao redor do tapete inteiro. Então, como eu não comecei com ponto duplo, eu vou fazer o primeiro meu ponto duplo. Laço. Entro aqui na correntinha e faço o meu primeiro ponto duplo. E agora, vão ser 7 pontos altos sozinhos, tá bom? Entro aqui no meio da correntinha, pego a correntinha de trás também, laço e faço um ponto. 2, e já vou escondendo esses daqui. 3, 4, 5,
5, 6, 7. Essa rebarbinha aqui, a gente passa cola, como eu mostrei pra vocês anteriormente. Próximo, ponto duplo. 1, 2 na mesmo ponto de base. E vou fazer mais 7 de novo sozinho, depois outro duplo e assim vou até o final, tá bom? Gente, olha, eu vim mostrar pra vocês que assim que a gente vai finalizando, a tendência do fio é ficar assim, ó, curvinho. Então, a gente vai ajustando ele, tá bom? Aí ele já fica certinho. Vai fazendo as carreiras e vai ajustando assim, ó. Tá bom? Como é tecido, a gente tem que ir ajustando o trabalho. Cheguei aqui no final. E a gente vai fazer o fechamento novamente. Entro aqui. Passo essa laçadinha pra trás. Encaixo aqui no meio. Traz e mais essa. Ajusto, laço o fio e fecho. Então, a gente vai fazer mais uma camada de ponto alto do azul marinho. Venho aqui, giro a minha mão dessa forma, fecho o ponto. Comecei com ponto duplo, ou seja, 2 na mesma correntinha. Então, eu vou fazer ponto sozinho agora no início. Na camada anterior, eu fiz 7, agora eu vou fazer 8. Vamos lá. Deixo os pontos bem soltinhos. Esse fio tá bem macio, gente, e o tapete tá ficando bem leve, tá? Ainda mais que tá com esse detalhinho desses pontos. Então, ele tá ficando um tapete bem leve. É até bom, porque se a gente precisar lavar, né, que obviamente vai ser lavado com frequência. Ele fica bem levinho na hora da lavagem. Estiquei o fio pra ele ficar roletezinho, o trabalho ficar mais bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo, então, vai ser um ponto duplo. Fiz um. Ficou muito largo, vou arrumar. O segundo ponto. Então, essa camada. 8 pontos sozinho, um ponto duplo. 8 sozinho, um duplo, até o fim, e eu já volto aqui pra gente finalizar. Gente, então, eu finalizei aqui, né? Meu último ponto foi duplo, porque eu iniciei com ponto sozinho, né? Aí, até agora, o tapete tem 46 centímetros de diâmetro. Se você quiser um pouco maior, né, dependendo do banheiro, dependendo da cliente, quiser um pouco maior, você vai continuar fazendo as carreiras de aumento. Nesse caso, a gente fez um duplo e 8 sozinhos, daí na próxima você irá fazer um duplo e 9, um duplo e 10, e assim vai indo até o tamanho
que você preferir ou que a sua cliente desejar, tá bom? Então, a receita que eu vou ensinar pra vocês, eu vou finalizar nesse último aumento. E agora, a gente vai fazer uma bordinha aqui pra deixar um acabamento bem bonito. Então, eu vou ensinar pra vocês. Então, eu vou fazer o meu fechamento novamente. Primeira correntinha, levo essa laçadinha lá pra trás. Entro aqui no meio, pego a correntinha de trás, essa laçadinha, ajusto, laço o fio, passo pra frente. Giro a minha mão dessa forma, fecho o primeiro ponto alto. Nessa correntinha, nós iremos fazer 4 pontos altos. Esse foi o primeiro, então, eu vou fazer mais 3. Um. 2. 3. Então, ficou 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou pular essa próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo na outra. Então, eu pulo essa, entro no meio também, alcinha de trás, e fecho um ponto alto, um ponto baixo. Dessa maneira. A próxima, eu vou pular e vou fazer nessa aqui. Vamos fazer aqui também 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, só para lembrar, 4 pontos altos no mesmo ponto de base, pula a correntinha, faz um ponto baixo na próxima, pula a próxima correntinha e mais 4 pontos altos. De novo, vou pular a próxima e vou fazer um ponto baixo nessa. Ponto baixo. Pula a próxima e faz 4 pontos altos nessa aqui. 1, 2, 3, 4. Certo? Ele vai ficando dessa maneira. Estilo um babadinho. Pulo a próxima, faço um ponto baixo. Pulo a próxima, faço 4 pontos altos. Pulo a próxima e um ponto baixo. E assim a gente vai seguir até o fim. Gente, então aqui, ó, fiz 4 pontos altos. Vou pular a próxima correntinha e fazer um ponto baixo. Aqui eu pulo e iniciou aqui, né, as 4 correntinhas primeiras. Então, aqui a gente vai fazer o fechamento normalmente, tá? Aqui eu já posso cortar o meu fio. Um pedaço bom que dê pra eu arrematar depois. Puxo todo o meu fio pra frente, assim. E aqui eu entro da mesma maneira. Nessa primeira correntinha,
levo todo o fio pra trás. E eu vou fazer uma correntinha falsa aqui, então eu tenho que levar esse fio aqui neste buraco. Só que eu venho por trás aqui, olha só. Encaixo a minha agulha nessa primeira e na segunda. Saio aqui no meinho da argolinha. Pego o fio e levo ele todo para trás. Vou ajustar para deixar do mesmo tamanho que as outras correntes. E ela ficou uma correntinha, olha só. Tá vendo? E esse fio aqui, nós iremos esconder. Arrematar ele aqui. E vamos passando aqui por dentro das correntinhas por trás, de uma forma que não apareça ele lá na frente. Olha só, tá aparecendo, tá vendo? E esse pedacinho eu vou passar cola e a gente corta o restante do fio. Não precisa passar muito para não ficar aparecendo a cola. Corta o restante do fio, ajeita aqui. E assim, ele fica assim, invisível. Dá uma ajeitada, né? Porque como é tecido, a gente vai fazendo e vai ajeitando, tá bom? E ele fica assim, ó, bem retinho. Deixa eu medir com vocês pra ver o tamanho que ele ficou com o babado. Olha, gente, com o babado deu 51 centímetros. Tá um tamanho bom, né? Para um banheiro. O tapete ficou super leve. Mas olha pra vocês verem o detalhe que ficou, tá vendo? Ele fica com esses detalhes, olha. Uns vãozinhos entre os pontos. Ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E até a próxima, até o próximo vídeo.